Saúde a todos na paz do Senhor, irmãos. Quantos estão felizes, diga glória a Deus. Estamos felizes, né, irmãos? Estamos na presença do nosso Deus. Deus tem uma palavra para nossas vidas aqui nesta noite, para nosso coração, não é? Palavra de Deus que é viva, que é poderosa para nossas vidas. Irmãos, já vamos meditar a palavra de Deus? Essa campanha poderosa mexeu comigo, né? Ainda dá tempo, né? Forte, fala forte no nosso coração esse tema. Convido os irmãos para abrir a Bíblia no livro de Números, o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. O quarto livro do Pentateuco. Capítulo 13, irmãos. Capítulo 13. Não vou arriscar muito cantar, porque é meio complicado, irmãos. Eu gosto muito de um corinho assim, ó. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Consagramos todo nosso ser a Ti. Amém, meus irmãos. Capítulo 13 do livro de Números, versículo 30, 31 e 32. 3 versículos, tá bom, meus irmãos? O capítulo é o 13, o versículo é o 30, 31 e 32. Pedi para os irmãos ler todo mundo junto. Os irmãos têm essa fé, diga glória a Deus. Todo mundo junto vai fazer a leitura. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Lebe, todo, grande, exército. Possuamos que certamente interceremos contra ela. Porém, os homens viram serão, não poderemos vir forte que nós travaram guerra desviado ante os filhos de Israel do guerra guerra sobre os seus vingadores. Amém. Uma palavra de oração. Senhor Jesus, estamos aqui nesta noite, perante essa poderosa palavra, meu Deus. Enche os nossos corações da Tua palavra, meu Pai. Fala poderosamente. Eu sou como um vaso de barro, meu Pai, necessitado de Ti. Mas que o Senhor quer falar, fala, porque o Senhor é Deus, esse povo é Teu, essa igreja é Tua, tudo aqui pertence ao Senhor, meu Pai. Eu te agradeço pelo poder da palavra. Abençoa através dessa campanha, meu Deus. Ainda dá tempo. Que o Senhor possa, meu Pai, operar. Maravilha é o que nós cremos pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja do Senhor. Esse texto é um texto, irmãos, que fala muito ao meu coração. Deus havia feito uma promessa para o povo de Israel, para os israelitas, para os hebreus. Vou falar israelita que fica melhor. Mas, se nós for perguntar, preste atenção aqui, meus irmãos, compreender a reflexão. Se nós for perguntar para um indígena, o que a terra significa para um indígena,
ele vai dizer que a terra significa para ele um lar. Se você perguntar para um latifundiário o que uma terra significa para ele, ele vai dizer a você que a terra significa para ele propriedade privada, significa lucro, significa ganha-pão. O que eu quero levar os irmãos a pensar dizendo isso: você imagina ao coração daquele povo israelita o que significava aquela terra a qual Deus havia prometido para eles. O que significava? É mente de pregador, né? Eu fiquei refletindo sobre isso. Irmão, de uma forma muito profunda, aquela terra significava muito para o povo de Israel. De uma forma muito extraordinária, aquela terra era algo que Deus havia prometido para eles. Não era qualquer coisa, era uma promessa dada por Deus. Mas se você for ler os textos bíblicos, você vai ver que o próprio povo de Israel, eles pedem a Moisés para que Moisés mandasse homens para espiar aquela terra, para ver aquela terra. A sensação que me dá a igreja quando esse povo fala isso para Moisés, é que eles estavam com dúvida no seu coração a respeito daquilo que Deus havia falado para eles, que eles estavam duvidando a respeito daquilo que Deus havia dito, que era uma terra que mana leite e mel, que era uma terra boa, a qual Deus ia dar para eles. Igreja, se nós vê a questão da dúvida, a dúvida ela atrapalha a nossa vida. Quem lembra o pai de João? Qual que é o nome do pai de João, irmãos? João Batista, Zacarias. Quem lembra, diga glória a Deus. Ele duvidou, e o que aconteceu com ele? Ele ficou mudo até que o seu filho nasceu. Eu quero dizer que a dúvida, ela atrapalha a nossa vida de tomar posse, de receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu quero entender, meus irmãos, aleluia, que Deus, Ele é fiel para com aquilo que Ele promete para nós. Deus não é filho do homem para mentir, Deus não mente, o que Deus fala é verdade. O homem pode falar e esquecer, mas Deus, Ele é fiel. Não é que Ele é fiel conosco, eu não gosto muito de ouvir isso. O irmão João está chegando agora, já está dando doutrina. Não, não é isso. Não gosto muito desse negócio, né, meus irmãos? Deus é fiel. Não, Deus é fiel para com a sua palavra, porque a palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus, ela é poderosa, e Ele é fiel para com a tua promessa que Ele promete. Ele é fiel por aquilo que Ele diz. E esse povo então fala: Moisés, manda homens para examinar essa terra. Vamos ver se é isso mesmo que Deus falou. Vamos ver se é isso mesmo que Deus tem dito para nós. E Moisés então, os irmãos conhecem o texto, escolhe 12 homens. E entre esses 12 homens está Calebe e Josué. E Moisés então, meus irmãos, dá a esses homens um diagnóstico para eles, ou seja, digo melhor, um relatório a eles, para que eles pudessem trazer sobre aquilo que eles vissem na terra. Esse relatório era se essa terra era boa. Era um relatório, meus irmãos, totalmente geográfico, diferente dos espias que Josué posteriormente enviou lá em Jericó, né, aqueles 2 espias, que era uma questão toda militar, mas aqui é uma questão toda geográfica, para eles verem a estrutura da terra, para eles verem se a terra era boa, se realmente a terra era fértil, se a terra, o povo que tinha lá, se era bastante gente, se era pouca gente, se tinha cidade, se era cidade como se fosse arraial, se era cidade como se fosse murada, fortificada, se tinha árvores, se tinha deserto, se tinha vale. Eles deveriam trazer a Moisés, esses 12 homens, um relatório daquela terra, duvidando, igreja, daquilo que Deus estava falando. Eu quero dizer a vocês, na autoridade do Espírito Santo, não duvide daquilo que Deus faz.
Não queira limitar o poder de Deus, porque Deus, Ele é poderoso, céus e terra, Ele tem poder para fazer coisas extraordinárias que o homem ao qual não pode imaginar na sua mentalidade. A sua mente não é capaz de imaginar o que Deus pode fazer na sua família. A sua mente não é capaz de imaginar o que Deus pode fazer na sua estrutura. A sua mente não pode imaginar o que Deus pode fazer no seu ministério. A sua mente não pode imaginar o que Deus tem de promessa para a vida daquele que crê na tua palavra. Ora maçui declama lamaias, aleluia. Eu sinto o Espírito Santo falando aqui nesta noite, aleluia. Ora baixai declama labassurianda lamaias. E Moisés então diz tudo isso para eles, meus irmãos, quebrando a dúvida. Vai lá então, já que vocês querem saber, então vai lá saber se realmente é o que Deus falou. Vai lá ver então, se é isso mesmo. Traz para mim esse relatório. E partiu, né, numa linguagem do jovem, né, hashtag partiu para Canaã. Não é assim? O jovem gosta de escrever muito, todos nós, né, essa questão da mídia, da navegação na internet, partiu, hashtag partiu para o culto. No caso deles é partiu para Canaã. Amém, meus irmãos? Partiram para Canaã, começaram, conforme Moisés tinha dado todo o relatório, vocês passam aqui pelo sul de Israel, pelo deserto, vai pelas montanhas. O sul de Israel é a parte deserta, a parte das montanhas é o norte de Israel. Por isso que eu estou dizendo a vocês que é uma questão toda geográfica, né? Infelizmente, né, no sul de Israel, na atualidade agora, na faixa de Gaza, que tem, acho que 40 quilômetros de comprimento, 12 quilômetros de largura, e acho que quase 2 milhões de pessoas habitam ali, naquele espaço de 40 quilômetros. Na faixa de Gaza, que fica bem no sul de Israel, onde está acontecendo os bombardeios da questão, enfim, né? É algo terrível, né, meus irmãos? Mas é esse espaço aqui mesmo aonde eles foram. É lá onde Jesus pisou mesmo, é onde eles estavam. Você imagina, meus irmãos? E a Bíblia vai dizer a nós, meus irmãos, que eles ficaram explorando essa terra no espaço de 40 dias. O que você faz em 40 dias, meus irmãos? Nós estamos a menos de 40 dias para virar para o ano de 2024. Nesse espaço de tempo, que você faria? No caso deles, foi explorar a terra. Passaram pelo deserto, passaram pelas montanhas, foram pelos vales, começaram a explorar o fruto da terra, e viram que a terra tinha fruto bom. As questões lá, a Bíblia diz que as uvas, 2 homens tinham que carregar o cacho de uva, colocavam uma estaca, e um ia na esquerda, outro na direita, tinha romã, tinha figo. Realmente eles contemplaram e viram que era uma terra fértil, era uma terra próspera, que mana leite e mel. Ao término de 40 dias, eles regressam novamente para Moisés, igreja. E eles vai até Moisés, esses 12 homens, e traz até Moisés o relatório a qual Moisés tinha falado a eles. E começam a falar. Eu quero que os irmãos foquem aqui, para os irmãos entenderem esse raciocínio. Eles começam a dizer a Moisés: olha, Moisés, os 10 homens, com exceção de Caleb e Josué, olha, a terra de fato mana leite e mel. A minha forma, meus irmãos, de entender, eles começam já a dar um relatório com meias verdade. Isso é um perigo. Os irmãos podem ler aí o versículo 32. Os irmãos conseguem ler o 32 do capítulo aí que nós lemos? 13? Lê, só para os irmãos entenderem o que eu vou dizer aqui. Lê o 32 aí, acho que é isso, é o 32 do capítulo 13. Os irmãos colocam, pode ler. Amém. Amém. Essa palavrinha aí no começo que eu quero. Infamaram a terra. Olha só.
Eles começaram com meias verdades. O que é infamar a terra? Vamos contemporaneizar o fake news. Mensagem, ou seja, palavras falsas. Eles começaram a falar coisa que não era da terra. Começaram com fake news, meus irmãos. Eu vou brincar com os irmãos, é o tal do fake news gospel. Tem muito por aí, não tem, meus irmãos? Por isso que nós temos que ser um crente bereano. Um crente que não somente lê a Bíblia, mas um crente que examina a palavra de Deus com atenção. Para nós não cair nessa infamação. Para nós não cair nesses fake news gospel. Pessoas distorcendo aquilo que Deus tem falado perante a tua promessa. Eu sei que é uma outra pregação, mas é evidente quando nós lê também a respeito da serpente possuída pelo diabo ali falando com Eva, mas não foi assim que Deus disse. É fake news do capeta, não cai nisso não. Examina a palavra de Deus, porque a promessa que Deus promete é verdadeira e fiel para com a tua vida. Nada de fake news, nada de palavra falsa, nada de cair nas difamações daqueles que não querem nada com Deus, daqueles que não querem nada com a palavra de Deus, mas confia naquilo que Deus está falando perante a tua palavra. Acredita naquilo que Deus está dizendo pela tua palavra, porque ela é inerrante, ela é verdadeira. Querem infamar as coisas de Deus, querem descaracterizar as coisas de Deus, mas não é isso que Deus quer não, meus irmãos. Hoje até mesmo nossos princípios está complicado. Não é homem, mulher, macho, fêmea. Eu sou meio polêmico, vocês já perceberam, né? Gosto de cutucar um pouco às vezes. Acho que é por isso que eu passo luta, igreja. Mas hoje os nossos princípios está difícil, igreja. Se hoje você falar que é homem, é perigoso você ser preso que você falou que é homem. Percebe, igreja? Mas não vamos cair nessa não, meus irmãos. Vamos confiar na promessa da palavra de Deus, porque ela é fiel e verdadeira para todo sempre. Aí começaram com essa conversinha de fake news, não, que não é bem assim. Não, a terra é boa, de fato, Moisés, a terra é boa, maravilhosa é a terra, mas é quando você escuta essa palavrinha também que me arrepia, mas tem um porém. Quando eu escuto isso me arrepia, igreja, com toda sinceridade, esse negócio, mas tem um porém. Lá tem gigante. Não, esse povo não vai conseguir não, o povo lá é forte, tem gigante, aos olhos deles nós somos como gafanhoto. Começaram a lançar perante a congregação, começaram a lançar perante o povo palavras de desmotivação, começaram a lançar perante aquele povo palavras de desencorajamento. Toma cuidado, meus irmãos, porque aquilo que vem de Deus é para edificar e restaurar a sua fé na presença de Deus. Não viu os dois testemunhos aqui, a irmã e o irmão dando testemunho? Isso é edificante, fortalece a nossa fé na presença de Deus. Diga não a palavras de desmotivação, meus irmãos. Como o inimigo ele tenta desmotivar a igreja, como o inimigo tenta desencorajar a igreja. Mas quando aqueles homens estavam agindo dessa maneira, lançando aquelas palavras ao ouvido da congregação de desmotivação, de desencorajamento, de fake news, de falsidade, a Bíblia Sagrada diz aí no versículo 30, que Caleb se faz o povo calar, que Caleb se levanta perante a congregação e fala, não, nós vamos sim tomar posse da terra, e nós sim vamos conseguir vencer esse povo sim. É o que eu sinto no meu coração mesmo, que Caleb está dizendo, o que você está falando aí? Eu vi Deus, perante Faraó, perante o Egito, lançar 10 pragas, eu vi Deus abrir o mar vermelho e nós atravessou do outro lado, eu vi Deus brotar água da rocha, o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso, e nós vamos sim vencer esse povo. Ora, maçui de cama lamaias, aleluia. Eu profetizo perante essa igreja que você vai vencer em nome de Jesus. Eu profetizo perante essa igreja que você vai conseguir atravessar em nome de Jesus, aleluia. Ora maçui de cama lamaias, aleluia, Espírito Santo. Você vai vencer, essa é a palavra que tem que sair da boca do crente fiel a Deus. Não é palavra de desmotivação,
não é palavra de desencorajamento, mas palavra de motivação, palavras de fé, palavras que restauram, palavras que levantam, palavras que dão uma direção às pessoas diante da presença de Deus. É para isso que Deus te chamou também, como Caleb, palavras de coragem. Na vida de Caleb havia coragem dada por Deus, era um homem corajoso. Ele se levantou perante aquele povo e disse aquilo que Deus mandou ele falar. É difícil nós, igreja, falar aquilo que Deus quer que nós falamos. Eu não sei os irmãos, mas eu tenho dificuldade às vezes de falar, porque é uma luta espiritual, igreja. A gente tem que orar, vai buscando a Deus, fala, meu Deus, mas eu vou falar isso, será que o povo vai entender? Será isso, será aquilo? Mas esse homem aqui dá um exemplo para nós de coragem. Ele se levanta e fala, nós vai vencer sim. Sai para lá, Satanás, sai para lá, fake news, sai para lá, mentira, nós vamos vencer sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa igreja vai vencer, a sua família vai vencer, o seu ministério, com o seu ministério você vai vencer, essa igreja Brasil para Cristo vai vencer, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Eles viram, irmãos, tudo que Deus tinha feito a respeito, quando Moisés estava liderando eles a sair do Egito. Imagina que ia ter uma fé cambaleante dessa maneira, uma fé oscilante dessa maneira, de tudo que eles viram. Será que eles não pararam para pensar tudo aquilo que Deus já havia feito em favor deles? Caleb fala, mas eles continuam confrontando, eles continuam, não é bem assim, nós não vamos conseguir não. E a Bíblia Sagrada, se você for ler todo esse capítulo, outros capítulos para frente do livro de Números, todo o texto, até Josué, você vai entender toda essa história melhor de Caleb e Josué. Você vai ver, meus irmãos, que eles tentam até apedrejar os servos de Deus. Então, existem pessoas que são desmotivadores, existem pessoas que são desencorajadores, e infelizmente tem um monte de apedrejadores também, que gosta de apedrejar os outros. E eles se levantam para apedrejar o servo de Deus. Mas quando nós estamos em momentos difíceis da nossa vida, igreja, quando nós estamos em momentos de calamidade, de dificuldade, às vezes, lá no Rio de Janeiro, aquela questão lá, os irmãos sabem a história que acontece no Rio de Janeiro, os morros, comandado por traficantes e etc. Há o quê? Lá quando manda o exército lá, intervenção. É assim ou não é? O exército vai lá intervir lá. No caso de Caleb, no caso de Josué, não foi intervenção do exército não, foi a intervenção divina vindo de Deus para a vida deles. Aleluia. Eu quero dizer, meus irmãos, na autoridade do Espírito Santo, diante da sua luta, diante das suas dificuldades, se você quer pela fé, vai haver intervenção divina em favor da tua vida, intervenção da glória de Deus, manifestação da glória de Deus em prol da sua vida. Deus vai intervir pela tua família, Deus vai intervir pelo teu ministério, Deus vai intervir pela obra que Ele tem na sua vida e na vida dos seus. Não tem coisa melhor, igreja, do que a intervenção divina na nossa vida, meus irmãos. Como é bom quando Deus Ele entra no meio da história. Como é bom quando Deus entra, não é, meus irmãos, diante daquela situação que nós temos às vezes até por perdida. Imagina quem era Caleb ali, perante aquela congregação, quem era Josué, simples homens ali, ia morrer. Era a cultura, era a forma que eles apedrejavam, era a forma que eles viviam naquela época, mas Deus interviu em favor dele, e não apedrejaram Caleb nem Josué não. A Bíblia diz que Deus deu uma sentença para aquele povo. Quantos dias que eles ficaram lá na terra, espiando a terra? Foi 40 dias, a Bíblia nos afirma isso. E Deus deu uma sentença aos desmotivadores, Deus deu uma sentença aos apedrejadores, aos desencorajadores, que foi deles caminhar 40 anos no deserto, e os seus cadáveres caírem sobre o deserto, e eles não entrarem na Canaã.
eles não entrarem na terra que Deus tinha prometido. Mas com Caleb foi diferente, igreja, porque Deus viu graça nele, e a Bíblia Sagrada afirma para nós que havia outro espírito na vida de Caleb. Esse outro espírito, irmãos, eu quero entender de uma forma assim, não é que é outro espírito no sentido assim, o Espírito Santo estava na vida de Caleb, o espírito não estava, não é bem isso, mas um espírito assim, de ânimo, de coragem, diferente, aquele entusiasmo. Percebe, igreja? Não é ruim, meus irmãos, nós viver com pessoas ao nosso redor. Você vai falar uma coisa, eu vou contar um detalhe aqui, bem assim, rápido. Eu conheço uma pessoa que ele estava construindo uma casa. A casa até grande, uma casa tinha 68 metros quadrados, uma boa casa. E aí, essa pessoa estava fazendo o fechamento da casa. O que era o fechamento da casa? Janelas, porta e etc. Os irmãos que entendem de construção aí sabem o que eu estou dizendo. Amém, irmãos? E aí, ele ia terminar o fechamento da casa. Aí foi uma pessoa lá e falou para ele assim, ó, rapaz, você tem que comprar 2 portas de correio, você tem que comprar 6 janelas, você tem que comprar mais não sei quantas portas e batentes para colocar aí dentro dessa casa. Você não vai conseguir não, rapaz. Vai ficar caro demais. Essa pessoa não falou nada. Sabe por que ele não falou nada? Porque Deus já tinha dado o dinheiro para ele, o dinheiro já estava guardado, ele já tinha feito o orçamento. E Deus já tinha preparado tudo, e estava lá o desmotivador, estava lá o desencorajador, falando. Percebe, igreja? Mas Deus já tinha intervido, Deus já tinha agido em favor da pessoa, e a pessoa foi lá, comprou, e Deus realizou o teu sonho. É assim, igreja. Percebe? As pessoas não conhecem, as pessoas não sabem, mas não teve, se ele não tivesse o dinheiro, se ele estava naquele desejo de construir, de ter o teu sonho, aquilo ali, isso ia ser um espírito que ia jogar ele lá embaixo. Os irmãos estão entendendo o raciocínio? Diga glória a Deus. Ia acabar com a fé da pessoa, irmãos. Por isso que, quando eu digo aqui espírito, é no sentido de entusiasmo, aquelas pessoas entusiasmadas, que só de você ver ele falar, parece que já dá vontade de você fazer também. Percebe? É isso que Deus quer de nós, meus irmãos, ao ponto de nós ser influenciadores das pessoas, ver ou testificar daquilo que Deus faz na nossa vida, e ele sentir vontade, ele sentir desejo de servir esse Deus também. É esse espírito que tem que estar na nossa vida, o mesmo espírito que estava na vida de Caleb, que foi diferente, que foi um espírito de coragem, que foi um espírito de confiança, que foi um espírito de força. Mas isso não significa que Caleb não ia passar luta, porque Caleb ia passar luta sim. 40 anos eu disse aqui que o povo ia ficar andando para lá, para cá e tal. O pastor sempre fala aqui, né? Estava pertinho e tal, tinha poucos quilômetros, não sei o que e tal, e o povo... É assim, quando a pessoa não crê, quando a pessoa duvida, quando a pessoa não aproveita a oportunidade que Deus dá, é assim. E Caleb passou os 40 anos junto com eles, meus irmãos. Caleb passou aqueles 40 anos vendo aqueles povos cair, os seus cadáveres no deserto. Mas quando você vai ler lá o capítulo 14 de Josué, é muito forte quando a gente vê a força desse homem, que era a mesma. É muito maravilhoso que a gente vê que o vigor desse homem, ao decorrer dos anos, foi o mesmo, porque ele não deixou de confiar em Deus, ele não deixou de acreditar. O espírito que estava nele é o espírito de coragem, o espírito de motivação, um espírito dado pelo céu na sua vida. E não importa o tempo que passa, igreja. Eu me converti dia 22 de dezembro de 2008, passei muitas lutas, mas o meu desejo de orar, o meu desejo de meditar a palavra de Deus, meus irmãos, com toda sinceridade, continua o mesmo na presença de Deus. O dia que acontece, né? Que eu não medito a palavra de Deus, parece que eu não jantei, parece que eu não almocei, algo está faltando em mim. É assim, essa força tem que continuar perante a igreja contemporânea que nós estamos vivendo. Tem calamidade, tem guerra, tem problema, mas o Espírito de Deus é o mesmo, a palavra de Deus é a mesma. E se nós abrir o nosso coração, esse espírito de coragem apoderar da nossa vida, e nós vamos ter a nossa força restaurada na presença de Deus. Nós vamos ter a nossa força restaurada dia após dia na presença dEle.
Oh, Espírito de Deus, fortalece a igreja, aleluia. Deus quer fortalecer a tua força aqui, na oração, na meditação da palavra, no louvor, no ministério do louvor, no ministério da oração, em todo ministério. Deus quer fortalecer, irmãos. Os tempos que nós estamos vivendo é calamidade, é opróbrio, é tempos de vergonha, a gente vê. Mas o exemplo que nós podemos pegar desse homem de Deus é que a força dele, em 4 décadas, continuou a mesma na presença de Deus. E vai continuar, meus irmãos, se você continuar dando atenção para essa palavra. Você vai continuar tendo força de vir nos cultos, na Santa Ceia, de adorar, de glorificar, de pregar a palavra de Deus. Essa força não vai sair de você, não. Não vai não, se você continuar servindo esse Deus. O homem já estava aqui, ó, com 85 anos. É lógico que a medicina vai avançando, aquela coisa toda, né? Eu nasci com bronquite asmático. Os irmãos sabem que é a asma que fala, né? Não entendo nada eu sou de humanas, né, meus irmãos? Não entendo nada desses negócios, né? Mas tudo bem. E eu fui curado. Minha mãe fez uma oração conforme a fé dela lá na época. Com 14 anos eu fui curado. Deus me curou. Você percebe que coisa maravilhosa? Mas a medicina avança. Deus cura, Deus dá sabedoria para o homem, Deus cura também, e assim vai, não é? Então nós temos que confiar nesse Deus. De todas as formas, com o tempo vai passando, as pessoas vai ficando mais, vamos dizer assim, com a idade maior, mais avançada, com um pouco mais de saúde, por causa dos cuidados. Mas na época aqui, você imagina, para a época, irmãos, 85 anos, entende o raciocínio que eu estou dizendo na igreja? Era uma coisa assim extraordinária, era uma coisa assim maravilhosa, irmão. Uma pessoa com 80 e poucos anos. É lógico que você vê, estava na presença de Deus, claro. Só quem tem Deus vive bem, meus irmãos, e vive muito, viu? Quem tem Deus vive muito e vive bem na presença dele, usufruindo, desfrutando das suas promessas para a glória de Deus. Amém, igreja? Irmãos, eu queria continuar mais com os irmãos, mas é o suficiente para nós entender que vale a pena confiar nesse Deus. E não dê ouvido para fake news não, meus irmãos. Examina a palavra de Deus, confia nessa palavra, porque Ele é fiel e verdadeira. Que o Espírito de Deus continue falando. Pode aplaudir Jesus, que Ele está aqui. Pode aplaudir a Ele. Só quem está abençoado, diga graças a Deus. Se coloque sobre seus pés, amém? Vamos terminar esse culto abençoado com a palavra de Deus que foi ministrada pelo nosso irmão João, homem de Deus. Eu creio que, como eu, você também conseguiu absorver, extrair aquilo que o Senhor falou em nosso coração. Não deixe desmotivadores, não deixe apedrejadores, não deixe nada tirar você do seu foco, tirar você do seu propósito. 45 anos havia se passado. Quantos anos? 45 anos havia se passado, irmão. Mas Josué, ele continua focado. Caleb continua focado. Josué era aquele que tinha autoridade para falar para Caleb: vai, Hebrom é sua. 45 anos, irmão, seria suficiente para qualquer um de nós desistirmos talvez de um sonho, de uma promessa. Mas não foi assim com Caleb, porque Caleb tinha um propósito. Quem tem propósito não se move por proposta. Vou falar de novo, presta bem atenção. Quem tem propósito não se move por proposta. Quem tem propósito fica firme naquele propósito que o Senhor colocou no coração. O tema da série é ainda dá, mas ainda dá tempo do quê? Do que ainda dá tempo? Porque nós estamos falando de propósito. Amém? Tem gente que fez a campanha aqui dos 12 dias e pediu tanta coisa para Deus que nem sabe o que pediu. Nem sabe o que pediu.
De repente tem coisa que Deus já até fez e você nem lembra, porque você não sabe nem o que você anotou. Irmão, foi prometido para Caleb Hebron, diga comigo, Hebron. Foi prometido para Caleb Hebron. E essa promessa não foi Josué quem fez, essa promessa foi Moisés quem fez. Mas 45 anos havia se passado, mas Hebron está ardendo no coração de Caleb. Porque quem tem propósito não se move por proposta. Tinha terras mais fáceis. Tinha terra mais fáceis para que Caleb pudesse possuir depois que eles adentraram em Canaã. Mas o propósito era Hebron. Amém? Feche seus olhos. Se você tem um propósito, irmão, se prepara. Deus ele vai te dar condições. Deus ele vai te dar estratégia. Deus vai te dar saúde. Deus vai te dar aquilo que for necessário para que você venha tomar posse do seu propósito. Vai ter apedrejadores, vai ter desmotivadores, vai ter situações que vão vir, como foi bem ministrada nessa noite, para tentar te tirar do seu propósito. Irmão, 85 anos não é fácil. Ainda que naquele tempo a gente vai ver relato de homens que, viveram muito tempo, mas não é fácil. Mas a resposta de Caleb foi: tal é a minha força de 40 anos atrás. Deus vai te fortalecer na promessa. A Bíblia diz, irmãos, que Abraão foi fortalecido na fé. Aleluia, dando glória a Deus. Deus vai te fortalecer na promessa, na fé. Essa é a minha oração. Ainda dá tempo, o sonho ainda dá tempo. Pai, no nome de Jesus, estamos diante da sua igreja. Quantos sonhos, meu Pai, ficaram para trás? Quantos projetos ficaram apenas no papel, apenas na imaginação? Senhor, quantas coisas que foi planejada para 2023 que não aconteceu, meu Pai, e que talvez esse teu servo, essa tua serva já nem acredita mais. Senhor, estamos aqui nessa noite, ouvimos a tua bendita e inerrante palavra e acreditamos, Senhor, naquilo que foi ministrado, meu Pai. O Senhor não é homem para que minta, o Senhor não é filho do homem para se arrepender daquilo que o Senhor promete. Deus, assim como cumpriu em Caleb depois de 45 anos, acreditamos que ainda dá tempo, meu Pai. Ainda dá tempo da cura, ainda dá tempo da porta se abrir, ainda dá tempo da salvação entrar dentro da nossa casa, ainda dá tempo, Senhor, do sonho se realizar, ainda dá tempo do projeto sair do papel. Senhor, em nome de Jesus, ainda dá tempo. Eu creio, Senhor, que ainda dá tempo. E eu oro, meu Pai, e eu libero, Senhor, uma palavra através dessa oração para a sua igreja, meu Pai. A palavra, Senhor, é que ainda dá tempo. E eu creio e tomo posse, Senhor, dessa palavra em o nome de Jesus. E todos digam graças a Deus. Aplauda o Senhor, irmãos. Aplauda o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos, que ainda dá tempo? Pergunta por quê? Porque Salomão disse que há tempo. Eclesiastes 3:1. Há tempo para todo o propósito debaixo. Há tempo. Se você tiver propósito, vai dar tempo. Amém? Levante as suas mãos para cima. Sexta-feira estaremos aqui em um grande culto de adoração, um grande culto de celebração. Vai ser muito top. Convide um amigo, convide um parente, convide um vizinho, esteja conosco aqui na sexta-feira, amém? Domingo, culto com a família Projeto de Deus, às 19 horas estaremos aqui. Na quarta que vem estará conosco da África, esqueci o nome do missionário agora, é da África, vai vir para cá, vai estar conosco aqui na quarta-feira, faz um trabalho tremendo de libertação, oração, homem de Deus, e vai ser muito bênção também na quarta-feira aqui, amém? As duas mãos para cima. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te abençoe. Que o Senhor te dê saúde e paz. Essa é minha oração em nome de Jesus.
Deus abençoe, irmãos. Até sexta-feira, querendo.